Covid-19 com pico previsto para os próximos dias, GDF quer reabrir todo o comércio em agosto. E aconteceu de novo. Em menos de uma semana de inauguração, Tesourinha da Asa Sul vira alvo de vândalos. Atenção contribuinte, hoje é o último dia para acertar as contas com o Leão. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre dermatite. Olá, sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje, nossa equipe de reportagem foi até uma unidade básica de saúde para mostrar o serviço de testagem rápida. E depois da desativação dos postos de drive-thru para testagem em massa, os exames agora devem ser feitos nas UBSs. Mas a gente já vai adiantando aqui que a principal reclamação é precisar sair do carro para fazer o teste. O Greg chegou na unidade básica de saúde da 612 Sul já nas primeiras horas de funcionamento. Ele veio trazer a mulher para fazer exame de coronavírus. Ela sentiu os sintomas final de semana, né? De domingo para segunda e de ontem para hoje também. Aí ela foi trabalhar e o chefe dela pediu para ela vir fazer esse exame. Ele, que acompanhou o atendimento, disse que preferia o sistema drive-thru, em que as pessoas não precisavam sair do carro para fazer a testagem. Ficou um pouco mais complicado, né? Nem todo mundo tem um acesso a um posto de saúde, assim, questão de condução, né? A maioria tem que vir de ônibus. E tendo drive-thru é mais perto de casa. Tem a maneira mais fácil, né, de poder ser atendido. O Luiz também sentiu falta dos postos que foram desativados pelo governo nessa segunda-feira. Eu preferiria manter o sistema drive-thru até para evitar possíveis aglomerações de pessoas, né? Existem algumas pessoas na sala lá dentro, não sei a quantidade, mas no carro era uma coisa mais individualizada, né? Acho que já que se evita, né, essa questão da aglomeração, talvez foi uma medida não adequada para o momento. De acordo com a Secretaria de Saúde, a alteração no atendimento, deixando de ser nos postos drive-thru e passando para as unidades básicas de saúde, foi uma forma de ampliar o atendimento para todas as regiões. Atualmente, o Distrito Federal conta com 172 unidades. Já o horário de funcionamento de cada centro pode ser consultado no site da Secretaria de Saúde. Atenção você, termina hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E se você não enviou o documento, é bom se apressar para não pagar a multa. A quarentena, o trabalho home office, a falta de contato direto com os colegas de trabalho, tudo isso acabou fazendo o Valdir esquecer de um assunto importante, a declaração do imposto de renda. Ainda bem que ainda tem tempo. Com a pandemia, isso noto que tenha ficado em segundo plano praticamente para todos os colegas, assim. Até o início da tarde de hoje, a Receita Federal tinha recebido mais de 27 milhões de declarações. Ainda faltam entregar cerca de 5 milhões de contribuintes. Quem não entregar a declaração do imposto de renda até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira terá que pagar uma multa de R$ 165,74. O melhor a fazer é preencher a declaração com as informações que tem. Quando ele receber essa documentação faltante, fazer uma declaração retificadora e continuar acompanhando o processamento da declaração de imposto de renda na base da Receita Federal. O prazo está acabando para entregar a declaração, termina meia-noite e mais 50 mil brasilienses ainda não entregaram. Se você é um deles, então tire agora todas as dúvidas com a contadora Milena Carvalho, já está com a gente aqui. Contadora, muito obrigado pela presença no Band Cidade, são muitas dúvidas de telespectadores, mas começando pelo prazo, o que acontece se a pessoa perdeu o prazo, tem que pagar a multa, o que pode fazer, quais são as informações? Muito boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, Rodrigo, é o contribuinte que deixar, né, de entregar a declaração, né, até às 11h59 do dia de hoje, está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, limitado a 20% do imposto devido. Então, o que a gente recomenda mesmo é que as pessoas, em função da pandemia, não tenham conseguido juntar todos os documentos, que enviem sua declaração e posteriormente retifiquem. E essa é uma dica importantíssima. Tem muita gente dizendo que no meio da pandemia era tanta coisa para se preocupar, não estava no trabalho, não conseguiu acesso, eventualmente com o RH, e está faltando documento. Então, a orientação é fazer a declaração
e depois buscar outro mecanismo, é isso? Exatamente. O que a gente tem verificado pelos contribuintes, né, é que está tendo dificuldade de acesso de pegar comprovante de despesa médica, comprovante de despesa de escola, o próprio comprovante de rendimento junto à empresa que está fechada. Então, o que a gente recomenda é faça com o que tem na mão e aí, posteriormente, assim que conseguir toda a documentação, retificar, que é justamente para evitar a multa, né, junto à Receita Federal. Perfeito. Dicas importantíssimas. Agradeço aqui a participação no Band Cidade. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. E olha, não vá perder aí esse prazo. Agora, por falar em obrigação, desde o início da pandemia, muito morador de Brasília perdeu o emprego, né? E realmente isso é uma tragédia aí para quem precisa garantir esse recurso para levar para casa. Quem demite teve que arcar, deve arcar com todos os direitos dos trabalhadores, mas tem empresa que não está honrando com esse compromisso. A Daniele trabalhava em uma rede de fast food. Ela conta que foi demitida em maio por causa do impacto da pandemia, mas ela alega que a empresa não pagou todos os direitos trabalhistas, o que agravou a situação financeira dentro de casa. Ao meu ver, eu não recebi todos os meus direitos certinhos. Não fui informada antecipadamente, né, da minha demissão, não cumpri aviso prévio e não fui indenizada. E nisso ficou essa espera, né, e acabei sendo prejudicada. Somente no escritório de advocacia onde o Marcelo trabalha, em uma semana ele atendeu 9 pessoas que foram demitidas durante a pandemia e não receberam pagamentos referentes à rescisão. Ele ressalta que mesmo com a medida publicada pelo governo federal, os trabalhadores seguem com os direitos garantidos e devem receber tudo o que está previsto na lei. Essa MP ela não influencia nas rescisões contratuais dos contratos já em efetividade. Esses contratos eles devem prevalecer o direito garantido do empregado, né? Então, na verdade, não pode mitigar direitos. Ela vem justamente só para manter e trazer uma situação de excepcionalidade durante a pandemia. Mas ela não pode cortar direitos dos trabalhadores. Assim como muitos brasileiros, a Daniela está à procura de um novo emprego. E é justamente aí que as pessoas devem ficar atentas às qualificações profissionais. Essa especialista em recursos humanos alerta sobre o perfil de funcionários que as empresas procuram diante dessa pandemia. Hoje a gente contrata muitas pessoas porque elas demonstram nas entrevistas técnicas, conhecimentos e habilidades. Mas as empresas demitem, 87% hoje demitem por falta de comportamento e postura. Esteja disposto a ser um profissional multifunção, que saiba fazer várias atividades e que não se sinta incomodado por isso. Então, qualifique-se, faça um bom currículo, tenha uma boa apresentação pessoal, um bom relacionamento com os colegas de trabalho. E a abertura total do comércio do DF pode ser feita em agosto. Agora, vale ressaltar que o DF está em estado de calamidade por conta do aumento do número de casos de Covid-19, também por questões administrativas, para ter mais acesso a recursos da União. Quem vai trazer todos os detalhes é o Ângelo Nascimento, já está com a gente por aqui. Então, agosto é o prazo estipulado pelo governador. Ângelo, boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, esse é o prazo estabelecido, ou pelo menos previsto, vamos dizer assim, pelo governador Ibanez Rocha, a retomada total das atividades comerciais aqui da capital do país. Lembrando que esse retorno parcial já vinha ocorrendo ao longo dos meses. Começamos lá atrás, né, com lojas de eletroeletrônico, de móveis, também depois a reabertura de feiras, shoppings e também centros comerciais. Como é que está essa avaliação, então, do governador, que já pediu, inclusive, estudos técnicos para a adoção dessa medida por parte de técnicos do GDF? Ele afirma o seguinte, que essa abertura seria primeiro com academias, depois também restaurantes e bares, escolas particulares, ou seja, o retorno presencial e, por fim, segundo essa avaliação do governador, seria então a vez do retorno das aulas presenciais das escolas públicas. O governador alega o seguinte, não dá mais para segurar as pessoas dentro de casa respeitando o isolamento social. Ele ainda falou que os técnicos dizem o seguinte, que na semana que vem, que será o pico então da pandemia aqui na capital do país. A gente tem um vídeo do governador falando mais sobre esse assunto e a gente vai ouvir agora. Eu determinei a todas as equipes que fizessem os estudos, primeiro para salões de beleza e academias, logo em seguida bares e restaurantes e numa última etapa para as escolas. Primeiro dia 27, se der tudo certo, para as escolas particulares, sendo que essas poderão adotar o sistema de EAD ou sistema presencial. E para as escolas públicas eu preciso de um pouco mais de prazo, o prazo esse que eu calculo aí
até o dia 3, para que a gente possa adquirir todos os equipamentos necessários, adquirir os insumos, materiais de limpeza, equipes que façam a sanitização de todas as salas de aula, de todas as escolas. Já existem delas que trabalham fazendo uma limpeza que fica por uma semana, e quero também ter equipes de limpeza para que a gente possa manter os ambientes escolares limpos e higienizados. Então, tudo isso vai ser tratado durante o mês de julho e nós vamos anunciando à imprensa para que possa esclarecer a população. Então, nada de pânico. Quando eu falo em gripe, é porque no início era uma pandemia, mas a população começou a tratar isso de forma diferenciada. E hoje não adianta dizer que nós não vamos abrir, porque a população está abrindo na marra e nós não temos como fechar. Quem aqui disser que não está visitando manicure, que não está indo em salão, está mentindo, e nós sabemos que eles estão funcionando de forma clandestina. Então é muito melhor fazer com segurança do que deixar as coisas acontecerem como vem acontecendo. Essa é a nossa posição. Agora, Orenga, a gente ouviu o governador falando aí nada de pânico, mas é difícil a população não ficar em pânico. Por quê? Porque tem uma situação bastante emblemática aqui na capital do país. Logo ontem teve aquele decreto de estado de calamidade pública, como você lembrou. E, por outro lado, também o Ministério Público aqui do Distrito Federal encaminhou um requerimento à Justiça pedindo mais transparência, na verdade, da Secretaria de Saúde em relação à divulgação dos dados da situação da Covid-19 aqui na capital do país, principalmente sobre a ocupação de vagas de UTI destinadas justamente para esses pacientes com coronavírus. Orengo. Valeu, Ângelo. Nesse momento não é preciso pânico, nem negligência, nem desleixo. É preciso responsabilidade de todos. Todos estamos nessa. E olha, nessa pegada de retorno gradual de todas as atividades, tem escolas particulares se preparando para o retorno presencial. Medidas contra o coronavírus já estão sendo implementadas nas instituições. Assistir a aula de forma online e ficar longe dos amigos não tem agradado o Arthur. Eu tô achando meio chato, porque eu não consigo brincar com os meus amigos, não consigo ver meus amigos. E também porque eu me desconcentro muito mais na aula online do que na escola. Pensando no retorno dos alunos para a sala de aula, a escola em que o Arthur estuda enviou aos estudantes um formulário perguntando que medidas podem ser adotadas para que as atividades sejam retomadas. Ele adorou a iniciativa, já que não vê a hora de voltar para a escola. Eu acho que seria melhor, voltar agora por mim, mas com segurança. E a instituição de ensino dele não é a única que está pensando em medidas para poder receber os alunos com todo o cuidado. A gente já organizou a aferição da temperatura das crianças na entrada e na saída do colégio, tapetes sanitizantes em todas as entradas do colégio. Tem um planejamento para as entradas escalonadas, para a gente não ter aglomeração nas entradas e saídas do colégio. Então, nós estamos sempre pensando, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e organizando todo um retorno com cuidado muito rigoroso em relação à higiene e à saúde, dos nossos estudantes. Inclusive, a escola já está pensando em como vai atender os estudantes que não puderem retornar para as aulas. Nós também estamos nos preparando para poder ofertar um ensino híbrido, ou seja, a possibilidade das crianças estarem em casa tendo o mesmo suporte que as crianças que terão que retornar nesse momento. Um documento feito pelo sindicato que representa as escolas particulares prevê que as aulas se retornem de forma gradual a partir de 20 de julho. Esse protocolo será levado às autoridades e também um cronograma opcional de retorno, tanto para o estudante quanto para a escola, lento, gradual e de forma segura. Os alunos da rede pública e privada estão sem aulas presenciais desde março. Segundo o decreto publicado pelo governador no dia 22 de maio, a suspensão das aulas segue por tempo indeterminado. Ao todo, a rede particular de ensino atende cerca de 165 mil alunos. Agora vamos falar sobre os números do coronavírus aqui na capital. Nas últimas 24 horas, o DF registrou mais 11 mortes por Covid-19, já são 47.643 casos e 578 mortes pela doença. Por outro lado, 34.008 pessoas estão totalmente recuperadas da doença. Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga são as regiões com maior número de registros, casos de mortes de coronavírus. E depois de quase 2 meses de uso obrigatório de máscaras de proteção no DF, o Distrito Federal e o DF Legal
multaram 61 pessoas. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Thalita Almeida. Está na tela com a gente, lá na Band News FM. Conta pra gente esse balanço, Thalita. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, olha só, mais de 68 mil pessoas foram fiscalizadas e agora a gente tem esse número, né, de 60 pessoas multadas aqui na capital federal. Então, assim, não dá para vacilar, né? Tem que sair com a máscara, não pode esquecer, né? O DF Legal, como você bem ressaltou, tem fiscalizado. E entre essas pessoas, Orengo, que foram multadas, né, está o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele foi multado quando participava de uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, estava sem a máscara, né, e foi fiscalizado e multado. Foi multado no valor máximo, R$2.000. Esse valor é o máximo da punição. Ainda de acordo com esses dados, 25 mil estabelecimentos foram fiscalizados. Aqui no Distrito Federal, só para relembrar, né, o uso obrigatório entrou em vigor no dia 30 de abril e a aplicação de multa vale desde o dia 18 de maio. Houve aí diversas campanhas de conscientização, de orientação, para que as pessoas não esquecessem. Bom, quem for flagrado, então, pode aí ser multado em até R$2.000, além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. Segundo o DF Legal, qualquer pessoa também pode denunciar, né, essa questão, o descumprimento das medidas, pelo telefone 162, a opção 2 também. Então, 162 é o telefone de denúncia. E eu vou pedir para correr agora, Orengo, que você sabe, ao vivo, né? Band News já me chama por aqui, então daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. É o Thalita Almeida para ouvir a Thalita 90,5, porque em um segundo tudo pode mudar, só colocar lá no dial do seu rádio. E a seguir, vamos falar aqui como evitar alergias causadas pelo uso de máscara facial. Pois é, o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Hoje o assunto é doença na pele, vamos falar sobre dermatite e como evitar os efeitos colaterais às famosas alergias causadas pelo uso constante das máscaras. Pois é, a gente vai conversar ao vivo com a dermatologista Adriana Isaac, que está com a gente aqui por Skype. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. A gente sabe que não tem como evitar o uso de máscaras, todo mundo tem que usar, mas tem alguns inconvenientes, né? É possível, doutora, prevenir algumas alergias causadas pelas máscaras? Boa tarde. Boa tarde a todos. O uso da máscara está muito constante, né, praticamente obrigatório, e é possível sim prevenir as dermatites que podem ser causadas por elas. Especialmente porque nessas áreas de contato do nariz e da boca saem secreções, sai suor, saliva. Então, só o fato de higienizar adequadamente a pele e as máscaras de tecido já é o primeiro passo para a gente prevenir que essas dermatites aconteçam nesse local. Agora, a gente tem ouvido muita reclamação, doutora, de dor na orelha, da marca que fica no rosto. Isso, com uso constante, prolongado, pode causar algum problema aí mais sério na pele? Então, você tocou num ponto super importante, o atrito, essas áreas onde a máscara fica apertada, às vezes puxando a orelha ou marcando a bochecha ou o nariz, são áreas de atrito, de fricção do tecido, que podem causar os machucados na pele. Então, precisa sim ser a máscara ajustada, tá confortável, e nos locais de atrito, a pessoa perceber, mudar um pouquinho a posição ou proteger. É possível usar pomadinhas, hidratantes, para proteger aquela área de atrito, para que aquilo ali não fique desgastando ao longo do dia. Já tá chegando. E uma coisa importante... Por favor, desculpa doutora, te interromper, é o que a Anvisa determina usar somente por 3 horas uma máscara de tecido, não ficar usando constantemente. Eu acho que o que muitas pessoas acabam pecando é ficar constantemente, claro, sem trocar aquela máscara. Então, se puder dar um intervalo, é interessante também não ficar constantemente com a máscara no rosto, mais de 3 horas seguidas. E essa dica é fundamental. Agora, doutora, tem pergunta chegando já, porque tem muitas dúvidas aqui. Tem um relato de uma espécie de bolinha que aparece na pele, justamente onde está a máscara, e também se isso pode ter alguma relação com a máscara e com esse período de seca, doutora? Ótima pergunta. Essas bolinhas são as pápulas. Essas pápulas são vermelhinhas, às vezes até parecem acne, as espinhas, mas nem sempre são. São dessas áreas de atrito, às vezes por acúmulo de secreção da máscara, a pele vai ficando mais oleosa, e isso pode ter a ver também com secura em quem já é predisposto a sofrer de dermatites. Então, tem pessoas que já têm acne ou dermatite rosácea, e aí no local da máscara aquilo ali vai agudizar e vai ficar um pouco pior. Então, é necessário algum tratamento específico. E fica a dica, a conscientização é para quem precisa, não pode abrir mão da máscara. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade.
Disponha. Boa tarde para todos. Boa tarde. Olha, mais um caso de vandalismo, só que dessa vez a polícia chegou no momento e prendeu os homens que pichavam a porta de uma loja em Vicente Pires. Agora foi na madrugada, justamente de terça-feira. Apesar de não impedir a ação dos vândalos que picharam a fachada de uma loja que fica na Rua 12 de Vicente Pires, a polícia conseguiu prender os 2 homens que praticaram o crime. Com a dupla que foi encaminhada para a delegacia, foram apreendidos 3 frascos de spray. Infelizmente, esse tipo de ação ainda é comum aqui em Brasília. Em tesourinhas recém-inauguradas, em pontos de ônibus e escadas que foram revitalizadas há pouco tempo, ainda é possível ver essas pichações. O cidadão que paga por uma nova pintura do local fica revoltado com o tamanho vandalismo. Está gastando dinheiro público, dinheiro nosso, sai do nosso bolso, né? Então tem que conscientizar. Sobre as pichações, comentário do Cláudio Humberto, que você vai ver logo mais, que causa muita indignação. Vamos acompanhar então o comentário do Cláudio Humberto. Poucos dias depois de inaugurada, a tesourinha da 103 Sul, completamente reformada, já está emporcalhada com pichações. É preciso lembrar esses bandidos pichadores e também as suas famílias, porque são um bando de vagabundos, né? As famílias é que vão ter que pagar esse custo. Há uma lei em vigor, aprovada na Câmara Legislativa e sancionada pelo governador, que prevê multa de R$100 mil a quem promover danos ao patrimônio público, como é esse caso na tesourinha da 103 Sul. Mas não basta, né? Tomara que as autoridades logo identifiquem os seus autores e também os façam pagar do ponto de vista da lei penal. Bandido tem que ficar na cadeia. Pois é, nem em época de pandemia os bandidos dão descanso e um antigo golpe está voltando à tona. Bandidos focam na internet, nas redes sociais, mirando os maquiadores com falsas promessas de trabalho. O Moacir foi uma das pessoas que caiu no golpe. Ele conta que recebeu um convite por e-mail para participar de uma premiação em Goiânia. Mas, ao aceitar a proposta, veio a surpresa. Eu acabei encaminhando e logo em seguida eu vi que meu WhatsApp tinha sido hackeado. Ao ser hackeado, eles mandavam mensagem para as minhas clientes dizendo que eu iria abrir um salão fora da minha cidade, que tinha me endividado muito e que eu precisava muito de ajuda financeira. Infelizmente, alguns clientes acabaram cedendo, caíram no golpe e foram roubadas. Já esta profissional, que também foi abordada, percebeu logo que se tratava de um golpe. Laila conta que os criminosos se passaram por jornalistas, pedindo uma entrevista. Para minha surpresa, era um homem se identificando como da equipe de um portal de notícias de uma emissora e que ele gostaria de uma entrevista comigo, que ele estava entrevistando profissionais da área de beleza e que se destacavam do setor e que estavam se reinventando durante a pandemia. Eu pedi para que ele me mandasse isso por e-mail, para minha segurança, até porque tem sido noticiadas muitas tentativas de golpe. No decorrer da ligação, os próprios bandidos se entregaram. Imediatamente ele respondeu perguntando se eu estava acusando ele de tentativa de golpe, e foi aí que eu tive certeza, né? Eu recebi imediatamente, depois de desligar a chamada, notificação por SMS de solicitação de código de segurança do WhatsApp e de redes sociais. Segundo esta delegada, em situações assim, a recomendação é sempre procurar a polícia. Ela destaca alguns cuidados que precisam ser tomados. Pesquisem a reputação da empresa. Você pode fazer isso, inclusive, pela internet. Existe a possibilidade também de saber se o CNPJ da empresa é válido. Basta pesquisar no site da Receita Federal. Desconfie sempre de ofertas, brindes, convites e promoções que sejam tentadoras. Fique atento. E depois do intervalo, o combate à violência contra a mulher, que vai ganhar reforço no DF. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. A gente volta falando sobre a descoberta, a redescoberta dos antigos jogos, uma descoberta, inclusive, da quarentena, que tem sido os jogos de tabuleiros. E além das crianças, tem muita gente grande se divertindo em casa. Logo mais, você acompanha essa reportagem. E o combate à violência contra a mulher ganha reforço aqui na capital federal. Foi criado um observatório para atendimento de mulheres que sofrem todo tipo de violência. O projeto foi lançado durante uma live e teve participação da secretária da Mulher, Érica Felipelli.
Um dos objetivos da ação é promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. A iniciativa vem em boa hora, já que apenas nos primeiros 3 meses deste ano foram registrados quase 4 casos de violência doméstica no Distrito Federal neste período. É um período que realmente tem muitos casos semelhantes, 4 casos por dia. O portal está disponível também em versão para celular, com canais diretos de denúncia e cartilhas orientando as mulheres que estejam em situação de violência. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número, que é o 999769204. Lembrando que a reportagem sobre os jogos de tabuleiro você vai conferir no Band Cidade, segunda edição, ainda hoje, aqui na tela da Band, então fique ligado. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui, vem chegando os donos da bola, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! O Masterchef tinha que mudar porque o mundo inteiro mudou. Vai ser diferente, como tudo tem sido diferente. Vai ser mais rápido, mais emocionante, porque a gente tem um ganhador por episódio. Quando um deles ganha, um valor é doado para uma instituição de caridade. Faz parte do mundo novo compartilhar, ser solidário. Então, de alguma maneira, ganhar o Masterchef hoje quer dizer que outras pessoas estão ganhando também. O seu sucesso está sendo compartilhado, assim como um prato de comida. Vem aí, Masterchef, como você nunca imaginou. Muito boa tarde, está no ar os Donos da Bola desta terça-feira, dia 30 de junho do ano de 2020, apresentando os meus companheiros e convidados, né? Meu amigo Reginaldo Neto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dani Pança, quem nos assiste em casa, o Brunão vai entrar com a gente aí também. Pois é, mais um mês que acabou, hein? Mais um mês que acabou.